Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Lembrando a todos que hoje já é segunda-feira, não é isso? Animado. Também é dia dos namorados e namoradas. Véspera da festa de Santo Antônio, melhor. Já é festa de Santo Antônio em Nova Iguaçu, também em Caxias, em Miguel Pereira, e nós vamos partindo para o trabalho. E hoje a liturgia dessa data, lembrando que no final de semana tivemos aí alguns jogos, não é isso? Povo aí, todo mundo feliz, né? Os times ganhando e etc e tal. Mas a gente não vai falar do futebol, deixar aí cada um torcendo como quer. A gente vai convidar você para ficar comigo 10 minutos, até 10 minutos. A gente vai refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, recordando aí que estamos vivendo o tempo comum na liturgia católica, que quer dizer um tempo onde, de acordo com a tradição litúrgica, é a preparação para o período do advento atualmente. É o grande lance para o Natal. E nós sabemos que o tempo litúrgico da igreja são 4. Tempo do advento, tempo comum, tempo da quaresma e tempo da Páscoa. Lembrando que o tempo comum, que é a liturgia do tempo comum, é dividida em 2 partes. Após o Natal do Senhor, né? E depois da Páscoa, ou depois do domingo do Pentecostes, como algumas instituições costumam proclamar. Não estamos aqui para dizer que o nosso ponto de vista, a nossa análise, a nossa visão referente ao texto bíblico é a única possível. Você tem toda a liberdade para questionar, para concordar e para nos ajudar a pensar. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5º, versículo 1 ao 12, e o verso mesmo. A gente primeiro quer analisar o texto seguinte. Esse é um texto que a gente costuma ler no domingo de Todos os Santos, ou melhor, no primeiro domingo de novembro. A gente celebra Todos os Santos e aí costumamos ler esse texto. Também lemos esse texto na primeira semana, primeiro domingo da 4ª semana do tempo comum. E a gente tem a noção clara que esse texto, lá de Mateus 5, 1 ao 12, é uma cartilha, é uma lei, é uma carta. Nós falamos sobre isso ontem, inclusive nossa reflexão está lá no YouTube, ontem, falando que Jesus apresentava um projeto de amor. Jesus apresentava um projeto falando que não queria sacrifício, mas misericórdia. A gente traz como resposta nesse texto uma liturgia sobre como é ser cristão. É um desafio mesmo, né? A Igreja Católica é uma igreja milenar, de 12.000 anos de existência, caminha dentro do historicismo, vivendo o seu momento na história, não uma pessoa à parte do caminho da história. A gente pensa no capítulo 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha, Semana vamos ler o texto de Mateus, é uma proposta para a nova aliança. É uma proposta de amor para que possamos viver. Primeiro, um dos centros desse texto é a ideia de ser bendito por Deus. E aí você tem o versículo 3, onde existe uma radicalidade, onde uns dizem, não, Jesus falou aqui, bem-aventurado que tem o coração de pobre. Não é quem é pobre, não, Jesus falou aqui dos pobres mesmo, dos lascados, dos ferrados, dos milhares brasileiros que ainda estão passando fome, são 33 milhões. Falou dos 14 milhões de desempregados,
que ainda existe em nossa pátria mãe Brasil. Também, lá no versículo 4, quando ele fala aqueles que choram porque serão consolados, ele está trazendo para nós uma reflexão séria e pesada sobre as mães que têm seus filhos assassinados, têm seus filhos mortos em um sistema injusto e radical, e como diz alguns amigos, né, dos direitos humanos, direitos humanos não é só, como alguns dizem, é só para bandido. Não. Nem todo mundo que é vítima de PAF, que é vítima de PAF, é perfuração de arma de fogo, é bandido. Nem todo mundo que está sendo violado nos seus direitos, na sua dignidade, é bandido. A gente, quando entra no capítulo 5 de Mateus, logo no início, nas bem-aventuranças, nós temos que olhar qual dessas bem-aventuranças, de fato, nós não estamos sendo merecedores. E aí você vê claramente, quando falamos no versículo 5 sobre os mansos, os pacíficos, às vezes nós somos causas de guerra, de conflitos, e bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Muitas das vezes nós colaboramos pela nossa omissão na injustiça, na violência. Nós entramos em conflito. Então, no versículo 2, né, do versículo 3 até o versículo 6, nós temos aí algumas coisas materiais, reais que acontecem na nossa vida. Do versículo 7 até o versículo 12, algumas questões que são colocadas de forma íntima em cada um de nós. Quando Jesus nos pede para ter misericórdia, para sermos puros de coração, para sermos pacíficos e também para saber suportar a perseguição, para saber suportar a injustiça da realidade do mundo. A gente não quer hora nenhuma dizer que agora é tudo por causa do Evangelho. E o versículo 12, quando Jesus conclui, ele conclui deixando bem claro que devemos ter a alegria porque um dia teremos a recompensa por aquilo que nós vivemos. O Evangelho de ontem, o Evangelho que nós lemos, o texto de Mateus 9, nós lemos sobre Zaqueu, sobre Mateus, quer dizer, que eu sempre falei que é igual ao texto de Zaqueu, parecido com a história de Zaqueu. A gente para analisar hoje as pré-condições que nós estamos vivendo. Se de fato nós somos aqueles que estavam à mesa na casa de Mateus, criticando Jesus por dar confiança, por acolher entre seus amigos, pecadores públicos, ou se nós somos esses daqui prepostos do Evangelho de hoje. Se nós estamos dispostos a vivermos verdadeiramente a bem-aventurança. As bem-aventuranças que é o grande desafio do cristão. Como é difícil, às vezes, viver a paz. Como é difícil buscar a paz. Como é difícil administrar e aplicar a misericórdia diante das violências que sofremos nos diversos espaços de nossa vida pessoal. Quando somos defamados, lá no versículo 11 fala sobre isso, às vezes defamados por besteira. Então nós olhamos para a bem-aventurança hoje, meditando e contemplando quem somos nós nesse contexto. Paro por aqui, agradeço a você pela presença, pelo carinho, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude. E vamos trabalhar. Hoje plantão de 12 horas. Obrigado a Deus pelo trabalho. Feliz semana. Que Deus nos ajude a caminhar na dignidade. Segunda-feira, dia 12, dia dos namorados e das namoradas. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.